Bom sábado, povo de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um sábado feliz para todos nós e alcançamos a marca da 12ª lição, finalzinho do trimestre e mais um período de estudo de um livro maravilhoso que é o livro de Isaías. O tema desta semana é um tema muito especial. Acredito até que talvez seja bem difícil que a lição da semana que vem bata em importância o significado do tema e do estudo desta semana. Por quê? Olha o tema, né? O desejado de todas as nações. Quem já leu o livro de Ellen White, da série Conflito, o desejado de todas as nações, muito possivelmente vai concordar comigo que é o livro dos livros entre os escritos da nossa profetisa. É um livro encantador, maravilhoso, e nem poderia ser diferente, porque ele descreve, ele fala de ninguém mais, de ninguém menos do que o nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Um Deus incrível, um amigo leal, fiel, um amor que vai além de qualquer sacrifício. E essa semana tivemos o privilégio de estudar de maneira bem direta a respeito dele, o desejar todas as nações. E hoje vamos recapitular rapidamente essa lição e eu convido você a fechar os olhos para que nós possamos orar. Vamos orar? Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, agradecidos te somos pela semana que passou, uma semana inteira, 6 dias completos, e o Senhor esteve ao nosso lado em cada um deles, não falhou nenhum. Talvez tenhamos falhado em estarmos ao teu lado em algum momento, mas o Senhor com certeza não falhou, porque se o Senhor tivesse se ausentado um segundo, um milésimo de segundo, nós não estaríamos aqui vivos. Então, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor teve conosco, com o teu povo, essa semana, e pela graça de nos dar a permissão para vivermos mais um santo dia. Agora precisamos, ó Pai, que o Senhor permita que o Espírito Santo assuma o lugar de nosso professor e venha falar ao nosso coração. Por favor, Pai querido, conceda-nos esta graça. Afinal, o tema é um tema maravilhoso, é um tema simples, porque Cristo Jesus é simples, mas é um tema com uma mensagem muito profunda, tão profunda que nossa alma não conseguirá alcançar a profundidade se não for dirigida por alguém semelhante a Cristo, o Espírito Santo. Então, por favor, abençoa-nos, ensina-nos. Queremos ser aprendizes e não queremos apenas aprender de Cristo. Queremos parecer com Ele, queremos ser semelhantes a Ele no caráter. Ajuda-nos, por favor, é o que rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, como eu disse, o tema da lição desta semana, o desejado de todas as nações. E verdadeiramente, quem conhece a Cristo passa a desejá-lo profundamente. Ele causa um impacto maravilhoso, e causou um impacto maravilhoso, extraordinário, na vida de todas as pessoas com quem ele teve contato. A influência de Cristo na história do mundo foi tão grande que ela foi dividida em 2 partes, a partir dele, antes e depois. E podemos dizer que depois da presença de Cristo habitando conosco por mais de 30 anos aqui nesta terra, o mundo nunca mais foi o mesmo, e nem poderia ser. Tamanha influência divina que nós recebemos. Só nos resta louvarmos a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo, por terem tido essa consideração conosco e permitido ele passar tanto tempo aqui
nos ensinando a sermos um ser digno, um ser que reflete ao nosso querido Deus e ao nosso querido Pai Celestial. Há um pensamento que diz assim: o mundo deve sentir-se melhor por você estar nele. Com Cristo foi assim. É um pensamento tremendo. O mundo deve sentir-se melhor por você estar nele. Com Cristo foi assim. O mundo sentiu-se melhor. A natureza sentiu-se melhor. As crianças se sentiram melhor. As mulheres que estavam à margem se sentiram melhor. Os desprezados, os aflitos, os oprimidos, os pecadores, os indignos, os ladrões, os assassinos, as meretrizes, os sacerdotes, todo mundo sentiu-se melhor. Alguns até não confessaram, mas sentiram melhor com a presença de Cristo. A influência, uma influência marcante. Uma influência que foi profetizada por Isaías, 600 anos antes de Jesus Cristo nascer. Isaías foi revelado a ele o impacto da presença de Cristo aqui em nosso planeta. E olha o que diz o verso para memorizar: as nações se encaminham para a luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Isaías 60, verso 3. E esse verso, claro, está falando de Jesus Cristo. As nações se curvaram diante de Cristo. E por quê? Que outro ser humano teve uma vida com uma experiência semelhante à de Cristo e que hoje é lembrado, é reverenciado como ele? Quantas pessoas foram crucificadas, assassinadas, acusadas, julgadas, e que tem hoje o respeito de bilhões de pessoas, Aqueles que dizem que Jesus Cristo foi apenas um homem, como isso? Alguém que teve uma vida, se nós considerarmos o que aconteceu com ele, uma vida fracassada. Seus seguidores, que eram mínimos, o deixaram, o abandonaram. Um dos seus amigos íntimos o traiu, outro o negou, os outros 10 o abandonaram. Ele foi julgado falsamente, acusado sem não haver nenhum indício de erro sobre ele, foi torturado, foi crucificado, humilhado e morto. Por que que o mundo reverencia a Jesus Cristo? Há alguma razão para isso? Como resultado da vida dele? Se nós formos considerar o natural, claro que não. Mas se nós formos considerar o que ele causou na vida dessas bilhões de pessoas, inclusive na minha, e acredito que na sua também, nós começamos a entender por que que ele é o desejado de todas as nações. Quem conhece a Jesus Cristo se apaixona por ele. Quem conhece Jesus Cristo quer estar com ele. Por quê? Porque ele é a graça personificada, a bondade em carne, o amor puro, perfeito, divinal, expresso a nós de maneira palpável. Cristo era extraordinário. E aí você pode até pensar assim: por quê? Porque ele foi uma pessoa misericordiosa? Também, claro, ele foi misericordioso ao extremo. Mas é mais do que isso. Nós, cristãos, reverenciamos a Cristo mais pela sua justiça do que pela sua misericórdia.
Porque olha o comentário, olha que comentário que a lição faz aqui na sua introdução. Coisa nenhuma, senão a justiça de Cristo, pode nos dar direito a uma única das bênçãos da aliança da graça. Não há outra coisa a não ser a justiça de Cristo que possa nos dar direito a uma única bênção de graça. Por mínima que seja, nós só temos acesso à mínima bênção de graça através da justiça de Cristo, não da misericórdia. Justiça essa dele que foi imputada a nós. Nós hoje somos tratados por Deus Pai, pelas multidões, as nações celestiais, como justos, por causa da justiça de Cristo, concedida a nós. Ele tomou sobre ele a nossa injustiça, a nossa imundícia, e nos deu a graça e a sua justiça, a sua pureza e a sua bondade. E todas as graças do céu, nós devemos à justiça de Cristo. Ele é justo. Ele pôde nos perdoar, porque ele é justo. Como ele disse àquela mulher, né? Mulher, ninguém te condenou, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Qual é a parte mais importante? Aí, não, eu não te condeno. E é o que nós merecíamos, porque o salário do pecado é a morte, não é mesmo? Então, se o salário do pecado é a morte, todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, é o que merecíamos. Isso foi o que o pecado fez conosco. O que o pecado faz? A parte de domingo diz que o pecado, ele destrói, entre os efeitos que ele possui, ele tem um efeito extremamente danoso, nocivo, que você e eu vivemos na carne. Ele tem um efeito tão danoso que é muito pior do que o espinho na carne que Paulo possuía, ou que qualquer outro espinho na carne que você possa imaginar. Que efeito é esse? O efeito é que o pecado, ele destrói o nosso relacionamento com Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus. E isso não é pouca coisa. Veja, Deus é vida, Deus é justiça, Deus é santidade. Ele não tem justiça, ele é justiça. Ele não tem santidade, ele é santidade. Se alguma coisa tem que ser santificada, ela tem que entrar em contato com o santo. Algo para ser justificado tem que entrar em contato com a justiça. E onde existe a justiça? Só em Deus. Justiça? Só em Deus. Santidade? Só em Deus. Glória? Só em Deus. Verdade? Só em Deus. Mas o que o pecado faz? O pecado cria uma separação entre nós e Deus. E destrói o relacionamento. Tira a confiança que nós temos em Deus. Isso acontece com você e comigo também. Quer ver? Eu vou provar para você. Que acontece com você e comigo. Que o pecado destrói o relacionamento nosso com Deus. Por exemplo, pense em qualquer pecado que você tenha cometido na sua vida, na sua experiência. Você pode considerá-lo um pecado grande, você pode considerar um pecado pequeno, não importa. Pensa o que aconteceu com o relacionamento entre você e Deus quando você cometeu esse pecado. Você leu a Bíblia normalmente? Muito provavelmente não. Você nem chegou perto da Bíblia. Você orou? Provavelmente não. Por que não? Por vergonha.
Porque o pensamento é: como é que eu vou me ajoelhar diante de um Deus santo depois de ter feito o que eu fiz? Como é que eu vou ler a Bíblia e Deus vai falar comigo depois de eu ter feito algo que Ele disse que não era para eu fazer? A tendência nossa é a mesma tendência de nossos primeiros pais, é nos escondermos, nos afastarmos dele. Porque o pecado coloca a dúvida, fala: Deus não é tão bom quanto você imagina. Deus não vai te perdoar. Deus vai te castigar. Deus vai te punir. Adão e Eva fizeram isso, pecaram e se esconderam. Olha como o pecado afeta a gente, né? Quando nós erramos, quando é o momento que nós mais precisamos estar próximos de Deus através da oração, através do estudo da palavra, através da comunhão, a presença do pecado no nosso pensamento, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, nas nossas emoções, nossos desejos, nos afastam dele. O pecado é, em essência, rejeição de Deus, afastamento dele. E eu li uma vez, colado na lateral de um monitor de computador, no UNASP, Engenheiro Coelho, uma vez, era um concílio pastoral. Estávamos ali, chegando, fazendo o check-in, e quando nós chegamos, entramos no saguão, ficamos ali aguardando um momento de descobrirmos ali qual quarto que estávamos, etc e tal, e aí eu reparei que havia um monitor de computador e colado um papel, e nesse papel estava escrito algo que foi interessante, eu nunca esqueci mais, olha, já faz anos, acho que foi mais de 20 anos, dizia assim: olha, se você se sente longe de Deus, adivinha quem se afastou? A resposta é óbvia, né? Se você se sente longe de Deus, adivinha quem se afastou? Não é Deus que se afasta de nós quando nós pecamos. Somos nós que nos afastamos dele. Não foi Deus que se afastou de Adão e Eva quando eles pecaram. Deus veio normalmente como ele vinha todo dia. Ele foi atrás, ele procurou os seus filhos queridos, mas os seus filhos queridos se esconderam atrás de um arbusto. Então o pecado, em essência, é isso, é rejeitar a Deus, é se afastar de Deus. Deus não suporta, Deus não tolera, não sei porquê. Eu estou falando algo que eu já falei várias vezes que eu tenho dificuldade para compreender. Mas Deus não aceita, Deus não tolera estar longe de nós, por pior que sejamos. Tanto é prova disso, que depois de ele ir atrás de Adão e Eva, quantos profetas, quantos anjos ele enviou para levar a sua mensagem, para revelar que o coração dele continuava produzindo, mantendo o mesmo sentimento que ele tinha por nós. E não satisfeito, o que ele fez? Enviou o próprio filho. Ele veio na pessoa do filho. Ele estava junto com o filho, a ponto de Jesus Cristo dizer: eu o desejar a todas as nações, eu e o Pai somos um só. Deus não aceita a ideia do pecado separado de nós. E quando Cristo teve que ir ao céu, o que Deus fez? Enviou o Espírito Santo, que está conosco até hoje e estará conosco até o dia que Jesus Cristo voltar. Interessante que quando você estuda a história do êxodo de Israel, você percebe que o povo caminhava para Canaã e caminhou 40 anos. 40 anos, não foram 40 dias, não foram 40 semanas, não foram 40 meses, foram 40 anos. E a Bíblia diz assim: nunca se afastou do povo a coluna de fogo à noite, nem a coluna de fogo durante o dia.
Não houve um único dia nesses 40 anos que Deus tenha se afastado do povo. E nós vimos já na lição que Deus inclusive mandou construir um santuário para ele habitar entre o povo. Então me farão um santuário e habitarei no meio deles. Na história de Israel, a coluna, que era a manifestação, uma teofania de Deus, jamais se afastou do povo, nem de dia, nem de noite, por 40 anos ininterruptos. Deus sempre esteve conosco em toda a jornada. Nós, Israel espiritual, Deus sempre esteve conosco. Nos tempos do Antigo Testamento, como eu sempre digo, Pai, Filho e Espírito Santo envolvidos conosco. Mas a figura de destaque, Deus o Pai. No Novo Testamento, nós vemos as três pessoas da divindade envolvidas, trabalhando pela nossa salvação. Mas a pessoa de destaque, o Filho, Jesus Cristo. E nessa última dispensação após Cristo ir para o seu ministério celestial, as três pessoas da divindade estão envolvidas conosco. Mas a pessoa em evidência hoje, o Espírito Santo, promessa do desejar todas as nações. E quando Cristo voltar, o Espírito Santo vai estar conosco. E nós vai estar o Espírito, Cristo e o Pai. Os três vão estar junto conosco, as três pessoas da divindade. O pecado pode nos afastar de Deus, mas Deus não se afasta do pecado. Para isso Jesus veio. E Jesus viveu entre quem? Que pessoas? Aqueles que eram considerados pecadores, como se não houvesse alguém nesse planeta que não fosse pecador. Mas os religiosos, nós, de vez em quando achamos assim, não, eu sou religioso, eu leio a Bíblia, eu vou na igreja, etc. Então eu não sou pecador. Eu falo que eu sou, mas eu, no fundo, não acredito muito nisso. Eu acredito que pecador é a meretriz, é o ladrão, é o político corrupto, é não sei quem, né? Esse eu acho que é o pecador. Mas Cristo, ele estava entre quem? Ele comia com quem? Ele se relacionava com quem? Sempre com os pecadores. Ele era amado pelos ladrões, pelos cobradores de impostos, pelos assassinos, pelos mentirosos, pelas meretrizes. E estava bem, e ele se sentia bem de estar perto deles. O pecado, nosso pecado, nos afasta de Deus, mas o nosso pecado não afasta Deus de nós. Ao contrário, foi o nosso pecado que trouxe Deus para mais perto de nós. E é por isso que Jesus Cristo é considerado o desejado de todas as nações. Porque como pode alguém nos amar tanto como nos ama, sabendo quem nós somos? Essa pessoa tem que ser ímpar, ela tem que ser especial. E ela é. E para que Cristo veio? Cristo veio para, claro, várias atividades. Ele tinha vários objetivos a cumprir. O principal deles, nós sabemos, revelar o caráter de Deus. Esse é o principal. Mostrar para nós quem Deus é. Que não é aquele Deus mau, aquele Deus que pune, aquele Deus que castiga apenas, aquele Deus irado. Não, é um Deus de amor. É um Deus que não mede esforço. É um Deus que vai às últimas consequências. É um Deus que dispôs a fazer qualquer sacrifício, inclusive dar o próprio filho, permitir que o próprio filho sangre. Então essa foi a principal.
Missão de Cristo, principal objetivo: revelar o caráter de Deus, quem Deus é. Outro importantíssimo para nós: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que o perdido precisa? Perdão. E quem que precisa de perdão? Né? E a lição faz aqui, eu gostei muito desse jogo da lição, perguntas da segunda-feira. Eu gosto muito de perguntas, né? E aí ela começa assim, ó, a primeira pergunta é: quantos pecaram? E a resposta da Bíblia é inequívoca. Qual que é? Todos. Ué, aí tudo bem, é objetivo. Muitas pessoas pensam, né, que no juízo divino, quando todos nós tivermos que comparecer perante Deus, a pergunta principal do juízo será: quem pecou? Lógico que não. Essa não é a pergunta principal do juízo. A pergunta principal do juízo será qual? Quem foi perdoado? Quem foi perdoado? A resposta da Bíblia também é inequívoca. Ela também não deixa dúvidas. Quem foi perdoado? Todos os que pecaram foram perdoados. Todos, sem exceção. Como assim, pastor? Então todo mundo vai para o céu? Não. Mas como não, se todos foram perdoados? E isso aqui é interessante. Porque não havia como a humanidade não ser perdoada. Não havia como. Porque o sacrifício era para ajustar o relacionamento nosso com Deus. Era uma oferta que deveria ser feita para que o relacionamento entre Deus e nós voltasse a ser um relacionamento perfeito. Ok. Quem teria que fazer essa oferta? A parte que pecou, nós. Não tínhamos, porque a condição do pecador é miserável. É a condição de morte. Ele não tem nada, ele não tem vida nem para si. Como é que ele vai fazer? Precisava dar uma vida, mas ele não tinha vida nem por si, porque ele já estava morto nos seus pecados, as suas ofensas e pecados. Então veja, quem fez a oferta? O Pai. O Pai fez uma oferta a nosso favor por nós termos quebrado o relacionamento com Ele. A culpa era nossa, a dívida é nossa, contraímos uma dívida com Ele e quem pagou foi Ele. O plano da salvação, ele é maluco. O plano da salvação é uma loucura. Paulo diz isso na Bíblia. A loucura da pregação. Pregar que Cristo veio ao mundo, que Deus veio ao mundo, encarnou e veio morrer pelas suas criaturas. O Deus Todo-Poderoso, com as suas mãos que criaram os céus e terra, e universos e constelações, e que os mantém, veio lavar os pés sujos e imundos dos pecadores. Então quem deu a oferta, quem pagou a oferta para restabelecer o relacionamento quebrado com Deus foi Ele mesmo. Ele mesmo pagou a dívida que nós assumimos com Ele. Deu o Filho. Bom, ele deu a oferta, ele vai rejeitar a oferta que ele deu. Já é uma insensatez pensar nisso. Ele ia rejeitar a oferta que ele mesmo deu. Aí eu vou me dar um presente. Não gostei do presente que eu me dei. Se eu não gostasse, eu não tinha dado um presente para mim. Agora, qual era a oferta? O Filho, Jesus Cristo. Como é que o Pai não ia gostar do Filho? Receber o Filho de oferta, de presente. Lógico que é trágico o sangue, a morte de Cristo, todo aquele sofrimento, mas era Cristo sendo dado a Deus. Esse era o pagamento. Como é que Deus ia rejeitar Cristo como oferta? Uma oferta perfeita, sem mancha, sem mácula. A qualidade da oferta era tão absoluta que não podia ser rejeitada. Não havia como. Então, se o doador da oferta não foi o ofensor, foi o ofendido, e ele era perfeito, ele é perfeito, ele não tinha culpa da situação.
Então, a oferta foi dada por alguém que não tinha culpa. A oferta era alguém que não tinha culpa. Também era perfeito. Então, tudo foi perfeito. Como é que ia ser rejeitado? Então, se tudo foi perfeito, quem foi perdoado? Todos foram perdoados. Mas e aí? Qual que é a questão? Aí a lição faz o seguinte comentário. Então, veja. Muitos pensam que no juízo a pergunta será: quem pecou? Mas essa pergunta nem precisa ser feita, porque a própria Bíblia já deu a resposta. Todos pecaram e estão carentes da graça divina. Em vez disso, a pergunta será: quem foi perdoado? Né? Todo mundo, porque a oferta foi perfeita e veio do doador perfeito. Então, qual que é o fator decisivo a essa pergunta? O fator decisivo no juízo será quem recebeu e quem continua recebendo o perdão pela fé em Jesus Cristo. Ou o fator decisivo é quem aceitou o perdão oferecido por Jesus Cristo. Então, eu fui perdoado na cruz? Fui. Antes de eu nascer, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Eu nem sei onde eu estava na fundação do mundo. Nem meu pai, nem meu avô, nem meu tataravô. E o Cordeiro foi morto. É o que diz a Bíblia. Ok? Então eu fui perdoado. Agora a questão é: eu vou aceitar o perdão? Ou eu vou rejeitar o perdão? Mas pode ser feito isso? Pode. Quantas pessoas rejeitaram a Cristo Jesus? Então ninguém, pastor Fairabe, falecido pastor Fairabe, disse: ninguém vai se perder por causa dos seus pecados. Quem se perder, vai se perder porque rejeitou o perdão. Então quem foi perdoado? Todos pecaram. O desejar de todas as nações veio revelar que o desejo dele e do Pai e do Espírito Santo é o perdão de todo mundo, de todos nós. E aí ele faz um apelo que está lá em Isaías capítulo 60 versos 1 e 2. Lembra do texto? O que o texto diz? É um dos textos mais maravilhosos da Bíblia, mais ternos, mais lindos. Diz assim: levanta-te, Isaías 60 versos 1 e 2. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e é a glória do Senhor que vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Gente, o que esse verso diz? Esse verso, ele é quase uma paráfrase lá de Gênesis capítulo 1. Quando Deus chegou aqui, nesse local do universo, havia trevas, escuridão. E Deus tirou luz da escuridão. Ele tem essa capacidade, trazer luz da escuridão. E esse verso de Isaías fala de nós. Quando nós pecamos, criamos um afastamento de Deus, que é a luz, e ficamos em trevas. E que grandes trevas ficamos. E de repente Deus aparece nesse canto do mundo, pisando essa terra, dizendo que é a luz do mundo, e dizendo: vós sois a luz do mundo, e dizendo: levanta, eu não quero ver você caído, eu não quero ver você prostrado. Ah, mas eu estou com a consciência pesada, eu pequei, eu roubei, eu matei, eu menti, eu adulterei, eu fiz... Levanta, resplandece. Eu quero ver você de pé. E não quero ver você apenas de pé, eu quero ver você de pé
e brilhando intensamente, resplandecendo. Senhor, como é que eu vou brilhar? Eu não tenho luz. E aí a parte bonita, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Deus nos dá a justiça, que é dele. Deus nos dá a misericórdia. Deus nos dá a glória, a luz. Seres de trevas, seres das trevas, que somos eu e você, pela presença, pelo ministério do desejado de todas as nações, resplandecemos em glória perante a escuridão do mundo e do pecado. E Deus faz esse apelo: filho, não fique nas trevas, vem para a luz, vem para a luz. A luz é boa, a luz, ela mostra o caminho, ela revela o que é bom, a luz dá segurança, a luz não esconde aquilo que é ruim, ela revela. Então a luz é boa. A Bíblia diz assim: é um apelo maravilhoso, é um apelo lindo, é um apelo sensacional, mas a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Como é que pode isso? Nós somos completamente o oposto de Cristo Jesus, né? Nós somos o oposto. Cristo tão gracioso e nós tão teimosos, tão obstinados. Deus fez uma aliança com Abraão e disse: Abraão, meu desejo é que em você sejam abençoadas todas as nações da terra. Eu não quero a salvação só dos judeus, eu quero a salvação dos judeus, mas eu também quero a salvação dos gentios, eu quero a salvação dos romanos, eu quero a salvação dos sírios, dos babilônios, dos gregos, dos romanos, dos brasileiros, graças a Deus. Em ti, por meio de Abraão, serão benditas. E todos nós somos, pela Bíblia, chamados de filhos de Abraão, pela fé. E se nós somos filhos de Abraão, nós devemos ser uma bênção para os outros. E como podemos ser uma bênção? Sendo luz, ou imitando o desejado das nações, Jesus Cristo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, enquanto estiver no mundo, mas vocês são a luz do mundo. Então o apelo hoje, ele passa por você que conheceu a graça, a misericórdia. E ao fazer esse apelo, você reproduz o desejado de todas as nações, sendo luz para aqueles que estão em escuridão. A lição comenta também na parte de quarta-feira sobre o ano aceitável, Senhor. O que era o ano aceitável? Era o ano jubileu. Resumindo aqui, por causa do tempo, o ano jubileu era comemorado depois de um período de 50 anos. E nesse período, o que acontecia? Se alguém, durante esse período, tinha tido muita dificuldade e tinha vendido as suas propriedades, sua herança, porque Deus tinha dividido a herança com o povo, e a herança era perpétua, porque esse mundo é de Deus, e Deus falou: essa aqui é a herança desse Deus, é dele, ninguém toma. Mas às vezes a pessoa ficava em situação ruim, e ele tinha que hipotecar a terra, e depois vender, e perdia. Então ele ficava sem propriedade. Às vezes o nível de miséria era tão grande que a pessoa já não tinha mais nada, ela se vendia, ela se vendia como escrava para trabalhar para outra pessoa por abrigo e comida. Você não precisa pagar salário, você me dá para comida para eu não morrer de fome, e um lugar para eu dormir para não morrer de frio, e eu vou trabalhar para você. Você é seu escravo. E assim acontecia. Só que quando chegava o ano jubileu,
50º ano, aquele que tinha comprado a terra do seu irmão era obrigado a devolver a herança. Ele podia usar da terra, multiplicar, ter os proventos, os usos e frutos até 50 anos. No ano jubileu ele tinha que devolver. E a pessoa que tinha vendido a sua liberdade no 50º ano recebia a sua alforria. E Deus falou, porque fostes escravos, então vocês sabem o que é, então não pode escravizar o irmão. Então, se ele, por necessidade, se escravizar, você vai libertar. Jesus veio para isso, para nos libertar. Nós estamos chegando perto do ano jubileu. O ano da libertação está chegando. Estamos no finalzinho. As pandemias da vida estão aí para mostrar. Estamos no final. E olha, Deus já começou a recolher alguns dos seus filhos. Deus já começou a recolher alguns. Os últimos dias serão difíceis, muito difíceis. E na bondade de Deus, Deus vai recolher aqueles que Ele sabe que passariam por maiores dificuldades, mais sofrimento. Então nós estamos perto do ano jubileu. A vingança do Senhor, nosso Deus, está chegando. Mas como? Você é um Deus de amor, você é um Deus de graça e um Deus de misericórdia, como é que é o dia da vingança? E a Bíblia ainda diz, o grande e terrível dia do Senhor. Mas como é que é assim? Eu não entendo. Um Deus que é humilhado, afrontado, rejeitado, dá o filho é morto e tal, ainda ele deixa o filho sangrar, mostra a mão, e agora ele vai ter um dia de vingança, vai ter um dia de vingança, quando a terra será liberta, purificada da injustiça. A vingança de Deus é contra a injustiça. A vingança do Senhor é contra o pecado. Não é contra o pecador. Deus vai destruir o pecado e por isso Ele está oferecendo o perdão. O que é o perdão? O que é o pecado? O pecado é o distanciamento, o afastamento de Deus. Essa separação de Deus. O que é o perdão? O restabelecimento da comunhão, do relacionamento com Deus. Quando eu aceito o perdão, eu deixo o pecado de lado. E quando Deus destruir o pecado, como eu deixei o pecado, eu não sou destruído. Agora, se eu me agarrar ao pecado, rejeitar o perdão, continuar afastado de Deus, aí vai acontecer de eu perder a salvação. Eu já ilustrei muitas vezes isso como uma granada. Imagina, né, uma criança brincando com uma granada e você está longe, você não consegue chegar até a criança, e você vê a criança manuseando a granada e você fica desesperado e fala assim, olha, não brinca com, não mexe nisso. A criança era danadinha, que nem eu fui, foi lá, pegou a granada, aí você, meu Deus do céu, por que você pegou a granada? Agora, não puxa o pino. Não puxa o pino. Ah, esse aqui não puxa. Puxou. O que vai acontecer? A granada vai explodir e você vai explodir junto com ela. E aí você fala assim, olha, não era para você pegar a granada, você pegou. Não era para você puxar o pino do dispositivo, você puxou. Então agora, pelo menos, joga longe. Porque a granada vai explodir longe e você vai estar salvo e talvez você receba alguns poucos estilhaços, uma outra pequena cicatriz, mas joga longe. Se você segurar, você é destruído junto. Mas você não sofre. O pecado é a granada. E Deus diz para você, não mexe. Não puxa a trava. Puxa aí. E Deus agora fala assim, olha, joga fora. Abraça comigo. Abraça com o meu filho.
Se agarra no Espírito Santo e você está livre do pecado. E você vai ser salvo, mas eu continuo lá. Então a vingança de Deus é contra a injustiça, contra o mal, contra o pecado. É isso que ele vem exterminar. Se eu estiver longe, eu estou a salvo. Se eu me agarrar, eu me machuco. E por isso que Deus faz um apelo desesperado para nós. Para isso ele enviou o desejado de todas as nações, para mostrar que ele veio buscar e salvar quem já estava perdido. Nós não íamos nos perder, nós estávamos perdidos. Como é que pode alguém ser salvo estando perdido? Só um Deus Todo-Poderoso conseguiu essa façanha, concedendo o desejado a todas as nações. Aquele que deu a vida, aquele que sangrou por você e por mim. Meus queridos, não adianta nada Jesus Cristo ser o desejado de todas as nações se ele não for o desejado do teu coração. É o teu coração que tem que se render a ele. É o meu coração. Jesus tem que ser o meu desejado também. Eu preciso dele desesperadamente. Eu tenho que desejá-lo desesperadamente. Assim como ele me deseja e deseja você desesperadamente. Ou você não consegue ver ou ouvir melhor o desespero de Cristo na cruz, quando ele clama: Pai, por favor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Cristo estava desesperado, não por ele, mas por mim e por você. E o Pai, em silêncio, naquela escuridão, naquelas trevas que tomaram conta da cruz, chorando, vendo seu filho sangrar, sem se mover, sem interferir, porque ele está desesperado para salvar você e eu também. E hoje o Espírito Santo exerce o seu ministério aqui na terra, e a Bíblia diz que ele geme com gemidos inexprimíveis para que as nossas orações possam ser ouvidas por Deus. Desesperado ele geme pela nossa salvação. Que você e eu possamos fazer de Deus Pai, Filho e Espírito o desejado do nosso coração. Que Deus te abençoe, que ele te preserve por mais uma semana e que ele te guarde para a volta de Cristo, para a gloriosa volta de Cristo, ou pelo menos para a primeira ressurreição. Uma ou outra, quem estiver ali estará bem. E Deus te abençoe. Amém? Vamos orar? Deus amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa lição maravilhosa que fala deste homem incrível, o incomparável Jesus Cristo. Que o Senhor possa permitir que ele esteja sempre presente nos nossos pensamentos, na nossa mente, no nosso coração. Dá-nos amor por ele, dá-nos amor por ti, dá-nos amor pelo Espírito Santo, um amor verdadeiro, um amor obediente, um amor que se sujeita, não um amor de boca. Por favor, a Bíblia diz que todo dom perfeito, toda dádiva vem do alto, não é nossa. Então, por isso estamos pedindo para o Senhor, dá-nos amor, porque tem que vir daí, daqui nós não produzimos. Então dá-nos amor por Ti, pelo Espírito, por Jesus Cristo, para que verdadeiramente sejam desejados pelo nosso coração. Nós te pedimos isto, agradecidos por tanto amor, e te louvando em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Até logo mais. Nos encontramos daqui a pouco no culto divino. Um abraço.